senhor presidente, nobres colegas, pegando o gancho da sua fala, vereador Juliano Valim, que trouxe diversos elementos importantes para nós estarmos olhando aqui. Os colegas comentaram diversas questões, e acho que é importante a gente orientar também as pessoas que nos acompanham de casa a olhar a sua conta, a olhar a média dos últimos meses, porque se a conta veio muito diferente, as pessoas podem cobrar sim, tem que cobrar da RGE, tem que ir até o PROCON. Tivemos mais de 500 pessoas que já procuraram, vereadora Daiane, o PROCON, porque nós precisamos orientar as pessoas a buscarem os seus direitos. Se a conta veio exorbitante, façam o cálculo, para além do valor ali de um pouco mais de 14% que foi o reajuste, é porque tem alguma coisa de errada. Mas é importante, como eu falei, nobres colegas, comentar aqui sobre a questão dos benefícios e das motivações que fizeram com que esse aumento acontecesse. O vereador Libardi comentou, tem uma forma de medição das contas, né? No nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, o cerne da questão. E aí não sou eu que estou falando, foi a própria empresa, né, o próprio gerente, a vereadora Daiane, já citou aqui a matéria em que falaram que o reajuste se deu porque ano passado não houve aumento por conta da calamidade. Também tem a questão do inverno. Eles não falaram a questão dos benefícios. Se tem um impacto em relação aos benefícios, é importante que a gente pergunte para o pessoal que vai estar aqui semana que vem, que se esclareça. Porque, no meu ponto de vista, vereador Edson, com todo o respeito que tem aos senhores, ao senhor vereador Rafael Bueno, discordo totalmente, né, que os benefícios têm grande impacto, pode ter algum impacto, né, mas acho que não é a principal questão. A principal questão é que a empresa tem como objetivo final, e aí não há como discordar, uma empresa ela quer lucro. E aí, nesse caso, a empresa, que é a RGE, que atende mais de 60% da população do Rio Grande do Sul, ela quer lucro nas costas do povo gaúcho. E aí é atingida a pessoa que recebe um salário mínimo, é atingida a pessoa que recebe 5, 6 salários mínimos, que a gente acha às vezes que é muito, mas a gente vai ver no final, na conta ali da casa, não é tanto. As empresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, que hoje, aqui o assessor Felipe estava me comentando, há um tempo atrás, no valor das contas das empresas, conta de luz não representava tanto. Hoje a conta de luz leva grande parte do orçamento, né, e do possível lucro daquela empresa. Se a gente pegar a pequena e média empresa, vereador Juliano, aquelas empresas, negócios familiares que nós temos nos bairros, que nós temos na maior parte do comércio da nossa cidade, né, a gente vai ver que essas empresas são totalmente afetadas também por essas contas. Portanto, o que nós temos aqui é uma empresa que presta serviço de algo que é básico para a nossa cidade, para o nosso estado, e aí lembra aqui do papel do governo do estado. Nós não estamos falando aqui do governo do estado, mas a RGE está no Rio Grande do Sul. O governo do estado precisa cobrar também dessa empresa que ela não coloque nas costas do gaúcho, do povo gaúcho, o que ela quer tirar de lucro. E aí a gente não está falando aqui de pouca coisa, né, nobres colegas? População que nos acompanha de casa sabe do que eu estou falando. Nós estamos falando de milhões. Concede a parte, vereador. E aí, já lhe concedo, vereador Edson, nós temos que falar também da importância de nós termos empresas públicas prestando serviço nas principais áreas, nas áreas estratégicas do nosso país, do nosso estado. Quando a gente fala de água, quando a gente fala de luz, quando a gente fala dessas questões estratégicas para o estado e para a população, tem que ser público. E aí a gente ouve muitas vezes, privatiza que melhora nada. A gente pega o exemplo da RGE e a gente vê que, mais uma vez, o objetivo final é o lucro. E aí, outro fator que a gente precisa cobrar, vereadora Aldonei, na audiência pública, chamar as lideranças comunitárias, chamar a população, porque nós temos uma empresa privada, que nós temos o gerente, que, como o senhor falou, o Rafael, me atende também, mas ele não tem equipe, não tem efetivo, não contrata pessoas porque não querem gastar, para não diminuir o lucro, que já é gigante. Tem que ter estrutura, tem que ter agência, tem que ter trabalhadores que atendam a população. No Monte Carmelo, 6 meses para ligar a luz. 6 meses. Como que as pessoas vão ficar sem luz nesse tempo? E aí faz um paralelo, vereador Edson, lhe concedo a parte agora para não ficar... Pode falar, vereador. Pode falar que daí eu finalizo depois. Obrigado, vereadora. Na verdade, nós não discordamos, nós concordamos, porque existe uma empresa que regula isso nacionalmente falando. E a preocupação é a ANEEL. A minha preocupação é com o coletivo. É de Chico a Francisco. Todos nós não queremos pagar. Então, a minha preocupação é o coletivo.
E a ANEEL regulamenta isso, por isso que nós temos que cobrar o Congresso. Então, para mim, eu me preocupo com todo mundo, porque a conta foi exorbitante para todos nós. Com certeza, vereadora. Para finalizar, senhor presidente, tem que ter gente para trabalhar. Se a gente for olhar para o SAMAI, temos um problema com o SAMAI, ligamos para o SAMAI e a gente resolve. RGE a gente não encontra, a gente não vê gente trabalhando. Se é para cortar a luz, eles vão no outro dia. Se é para ligar a luz das pessoas, se é para ter um atendimento decente, não tem gente. Então, uma empresa tem que cumprir o seu papel, que é oferecer luz de qualidade e luz acessível para todas as pessoas, como falou o vereador Edson. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A próxima inscrito, vereador Cláudio Libar.